Eu sempre falei que o trabalho das senhoras, a participação das senhoras dentro da igreja é uma coisa fundamental. Sempre falei isso nos seminários e tal, porque a minha grande experiência como pastor foi exatamente com as mulheres, com as senhoras. Eu fui pastor muito novo, 22 anos, e fui pastor na época da maior igreja de Vila Velha, que era Vila Velha 1, que nunca mais existirá uma igual, né? Perdoem as outras, que às vezes cresceram e tudo mais, mas igual aquela, vai ter não. O dia que todos estiverem igual aquela, Jesus está perto de tocar a última trombeta. Qual foi a grande experiência daquele início com a igreja de Vila Velha, especialmente com as mulheres, as senhoras? A experiência foi uma só. Primeiro que quando nós fomos despertados, quer dizer, eu cheguei 3 anos depois, mas o grupo inicial foi despertado por 2 bênçãos importantes que a Bíblia fala e que os irmãos chamados pentecostais dão muita ênfase. Quais são eles? Vocês lembram? Quais são as duas partes importantes que acontecem nas igrejas ditas pentecostais? E foi a nossa primeira experiência no início. Quais são? Primeiro, batismo com o Espírito Santo. Todo mundo concorda? Batismo com o Espírito Santo. Segundo, dons espirituais. Isso foi o que motivou todo o início. E todo o início se baseou nisso. Nós não tínhamos, naquela época, uma doutrina definida, estabelecida. Nós tínhamos uma experiência com batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. O Senhor vem nos aperfeiçoando sobre isso há muito tempo. Mas o que eu chamo a atenção, e eu passei a tarde hoje pensando o que eu iria dizer para vocês, né? Vocês já ouviram coisas extraordinárias, mas o que eu queria fazer nessa noite era, antes de abordar esse assunto com mais critério, eu queria perguntar aqui nessa noite a essas irmãs: quem tem dom espiritual? Levanta a mão. Pelo que eu estou vendo aqui, 20% das irmãs têm dom espiritual. Está pouco. Está muito pouco. A minha experiência em Vila Velha foi com mulheres com dons espirituais. Para vocês terem uma ideia, eu colocava, está aqui Jerusa, que foi daquela época, que só tem Jerusa, acho daquela. Não, Diniz também, que é quase da minha idade. Ele esconde, porque ele é muito conservado. Mas aqui tem Jerusa, tem Diniz, quem foi daquela época, lá do início, bem no início. Eu colocava o grupo de intercessão de joelhos para fazer o clamor. Quando nós nos assentávamos, eu passava a reunião toda para discernir os dons que eles tiveram de joelhos. Mas olha, não é dom da jovem que está com problema sentimental, não. Era dom desse tipo, assim. Exemplo. Botar uma igreja, o grupo sentado, o irmão levantar a mão e diz: pastor, tem um anjo aqui na porta. São 2 anjos, estão aqui. Aqui na porta, aqui. Sim. O que está acontecendo? Olha, eles estão conversando e eu estou ouvindo a conversa deles. Sim, vamos lá, conta. Um está dizendo para o outro assim: eu vim com uma missão de operar uma cura. Mas ela não veio. E o outro disse: eu tinha a minha missão era um livramento no local de trabalho. Sabe o que tinha acontecido? 2 irmãs tinham me procurado na porta da igreja e dito o seguinte, as 2 do grupo de exceção:
Ah, Amadeu, me dispensa, hoje eu estou muito cansado. Eu também. Amadeu, me dispensa. Eu digo, eu dispensar não, consultem o senhor. E foram exatamente as duas que faltaram e o irmão não sabia. Aí no final da reunião, os dois anjos foram embora. Aí eu pensei, olha, eles foram embora agora e um disse para o outro assim, olha, eu vim e a minha missão era operar nessa reunião. O outro disse, eu também, mas as anjas não vieram, eles foram embora. As duas, uma na semana seguinte foi operada. Teve um problema de saúde, foi operada, e a outra foi demitida do banco. Meus irmãos, minhas irmãs, toda a nossa grande experiência nessa obra foi dom espiritual. O dom espiritual é a coisa mais bonita que acontece na igreja. Eu me lembro no início, eu chego em umas igrejas hoje, a igreja de Vila Velha, às vezes ela entrava num período de glorificação silenciosa, aquele glorificação, aquele aleluia, glória a Deus, levantava uma em cântico espiritual, outra em cântico espiritual, outra em línguas, outra em interpretação, e aquela coisa extraordinária acontecia. Será que nós esquecemos disso ou se nós estamos... Eu fui numa igreja, igreja nossa, há uns anos atrás. O senhor tinha dado uma orientação que eu fosse lá e cheguei no culto, mas eles gritaram tanto, eu fui para o púlpito e falei, quando vocês pararem de gritar, eu vou ler o texto. Aí eles deram uma amenizada e eu li o texto, preguei. Quando terminei, uma irmã me procurou, o senhor pode orar por mim? Eu disse, nossa, irmã, claro. Ela se ajoelhou e fez assim. Falei, o que é isso, irmã? Não, para receber. Eu digo, mas precisa de ficar assim? Muito bem, na outra semana, eu fui participar daquele culto, antes do culto, chamado, o pessoal chama de culto profético, pré-culto, aquela coisa toda. Aí eu fui para lá, sentei lá, o pastor, todo mundo, grupinho ali. Aí começou a reunião, um clamou pelo porteiro, outro clamou pelo que vai fazer o louvor, outro clamou pelos instrumentistas, pelo grupo, clamaram para todo mundo. Deu 7h15, o culto ia começar às 7h30. 7h15, colocou todo mundo sentado, e o que estava à frente disse assim, não chamou dom não, algum sinal para ele é dom, né? Então, algum sinal, aí silêncio. E ele repetiu a pergunta, nenhum sinal. Vamos cantar outro louvor, Terminou de cantar o louvor, ele disse, algum sinal? Nada. Vamos fazer uma intercessão pelo culto. Fizeram uma intercessão pelo culto e tal, aquela coisa, deu 7h25 mais ou menos, algum sinal? Silêncio. Então vamos encerrar o culto, né, irmãos? Vamos então para lá, eu digo, não, peraí. O pastor sentado, eu falei, peraí. Aí, fala, pastor, eu digo, não tem uma coisa errada. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito Santo é dada para um fim proveitoso, e Paulo fala de dom espiritual. Vocês lá no culto gritam até quase arrebentar tudo. E chega que vocês não têm um dom, e eu pergunto, a manifestação do Espírito Santo está no grito que vocês dão lá, ou na falta de dom aqui? Minhas irmãs, eu estou trazendo esse assunto porque toda a experiência minha de início de ministério foi com as mulheres cheias de dons espirituais. Vocês têm uma importância muito grande. As mulheres têm uma importância muito grande, porque elas oram mais, elas são mais diligentes, as mulheres piedosas da igreja, mas é necessário que o dom espiritual não venha assim de qualquer maneira. O dom espiritual você tem que mover, mas mover o quê?
Quando Paulo fala de dom espiritual, ele diz o seguinte: o dom espiritual, a manifestação. Então, quando ele fala de dom espiritual, ele usa uma palavrinha no grego que chama carisma. Carisma vem de uma raiz que chama caris, que significa graça. Então, o dom espiritual é uma manifestação da graça. Da graça. Então, como é que você alcança dom espiritual? De que forma? Usando os recursos da graça. Você tem que mover isso. Não vem de qualquer maneira. Você busca. Senhor, eu preciso ter dom espiritual. Eu preciso. Você tem línguas? Tem hora para ter interpretação, é bíblico. As visões, as revelações. O que acontece quando vocês se reúnem, dizia Paulo. Então, o que é o culto? A importância do culto na vida da igreja. Nós tivemos uma experiência com dons espirituais na igreja de Moby Dick no começo, eu junto com o pastor Altair. Mas eram coisas extraordinárias. Olha o que é dom espiritual. Nós tínhamos uma irmã, uma senhora, frequentava a igreja, ela não era muito firme. E ela via mais os finais de semana. Mas ela tinha muito problema. Sempre que vinha tinha que orar por ela. Aí um dia eu chamei Altair e disse: Altair, vamos orar por ela. Ela tem alguma dificuldade que eu não sei o que é. Mas o senhor falar alguma coisa. Vamos orar por ela. Ela disse: pastor, eu não consigo dormir. Eu tenho muita ansiedade. Eu tenho crises depressivas terríveis. E ela é uma alta funcionária pública e tal. Aí nós fomos orar. Quando terminamos de orar, o Altair falou assim: interessante, eu tive uma visão com a irmã. Pois não, pode falar. Eu vi a irmã saindo do supermercado, com aquela sacolinha de supermercado, e dentro da sacolinha tinham 2 litros de Campari. Ela: meu Deus, até isso vocês veem? Aí eu falei: irmã, qual o problema? Pastor, eu não consigo dormir se eu não tomar um copo de Campari. Eu tomo um copo, que é a única forma de eu dormir, eu tomo um copo de Campari. Ela tomava a cachaçinha para dormir. Veja, não há coisa mais bonita na vida da igreja do que o dom espiritual. Nada. Né? Nada mais interessante. Está tudo bem, a mensagem maravilhosa, a palavra revelada. Nós estamos tendo, eu acho que isso aqui tudo é resultado de EBD, sabia? Eu acho a EBD uma coisa, nós alcançamos um nível de doutrina, daquilo que o Espírito Santo nos deu, uma coisa maravilhosa, e isso tudo é resultado daquilo. Mas nós precisamos agora avançar com relação aos dons espirituais. Nós precisamos, e vocês vão ter que a partir de agora movimentar as igrejas com isso. Vocês vão orar ao Senhor para os cultos, né? Os jovens estão aí, são usados, está tudo certo, mas os dons na vida das mulheres com todo respeito aos jovens, mas os dons são muito mais intensos, né? Eu tinha um grupo lá, as mulheres tinham dons extraordinários, coisas profundas. Esses dias eu encontrei uma irmã, há muitos anos que eu não via. Ela dizia: ei, Amadeu, tudo bem, tudo bem? Encontrei em outra igreja. Você sabe onde eu me converti, Amadeu? Eu falei: não, Vila Velha 1. Eu digo: você se converteu em Vila Velha 1? Eu sou aquela mulher, Amadeu. Eu era de uma igreja tradicional, dom, dentro do grupo, daquele cultozinho pré-culto que chama. Eu vinha de ônibus, ia para a minha igreja aqui no Ibis, a igreja tradicional. Quando eu vinha de ônibus, ali era mão dupla, ali na Jerônimo Monteiro. Eu vinha de ônibus, antes de chegar naquela esquina, eu ouvi uma voz assim: salta aqui.
E eu saltei. Quando eu saltei, ele disse assim: vira essa rua esquerda aqui, e ali à direita tem uma igreja. Entra lá que eu tenho uma palavra para você. Isso o senhor disse a ela. Na reunião do culto profético, vai entrar uma mulher aqui hoje. Ela parou aqui no ponto de ônibus e vai entrar aqui, eu tenho uma bênção para ela. Amadeu, eu sou aquela mulher daquele dom. Nunca mais me esqueci daquilo, marcou a minha vida. Deus falou comigo, eu entrei na igreja, Deus já tinha falado à igreja. Isso é dom espiritual na vida de uma igreja. Nós temos que caminhar nesse sentido. Nós temos que lutar por isso. Temos dons, nós temos dons, claro, Deus tem abençoado, tem dons, mas nós precisamos ter mais experiência com dons. Precisamos avançar mais nisso. Coisas espetaculares que o Senhor quer fazer, mas é a graça, é a operação do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja. As pessoas às vezes dizem assim, eu encontrei com uma senhora uma vez e ela disse: eu tenho uma dificuldade muito grande, Amadeu. Foi minha ovelha. E eu disse: qual a dificuldade? Eu não tenho dons, Amadeu. Eu digo: é muito simples. O que eu faço? Madrugada e jejum são os dois principais remédios. Olha, quem não tem dom espiritual aqui, ó, principal, vou dar três remédios, né? Geralmente médico gosta muito de dar 3 remédios. Já viram receita? Geralmente são 3, né? Lá uma vez ou outra dá 4, mas geralmente é 3. Então 3 para vocês, ó. 3 remédios para quem quer dom espiritual, hein? Ó, mas não falha. Isso é infalível, ó. Jejum, madrugada. Qual outro que eu ia falar? Não, jejum, madrugada, o que mais? Oração, isso aí. Mas jejum e madrugada, 2 remédios infalíveis. E a oração também faz parte. E eu falei para essa irmã, ó, jejum e madrugada. Ai, Amadeu, não, jejum e madrugada. Você vai dizer: Senhor, eu quero ter dom espiritual. Hoje, a ovelha de Diniz é uma das irmãs que tem mais dons lá. Ah, Amadeu, você lembra da minha experiência? Eu lembro. Jejum e madrugada. Você quer ter dom? Jejum e madrugada. Você corre o risco de ver o anjo. O dia que você começar a clamar. Não é correr não, porque tinha um irmão lá em Vila Velha que ficou clamando queria ver o anjo. Queria ver o anjo. E a mulher dele dizia para mim: Mateus, eu não quero ter dom não, eu só quero ver o anjo. Não queria ter dom não, eu só queria ver o anjo. Aí um dia ele estava em casa, ela estava lá nos fundos na casa, então na carreirão, chegou lá, abraçou com ela, tremendo. O que houve? Eu vi o anjo. Ele não estava preparado para ver o anjo, correu do anjo. Mas se você está preparado para ver o anjo, mas não é só o anjo não. O anjo só vai vir se o Senhor mandar ele vir. Nós estamos falando sobre dom espiritual, sobre manifestação do Espírito Santo. Nós estávamos num culto, olha, eu nunca me esqueci desse dom. Nós estávamos num culto e o Senhor falou com um servo. O culto estava se desenrolando. E ele disse assim: era um culto, acho que de ceia. E o Senhor disse assim: vou abrir a cortina. Aí ele falou assim: mas cortina não tem nada, tudo? Tem uma cortina. Eu falei: tem. Aí de repente havia uma cortina invisível, coisa só o dom espiritual, só uma visão. E a cortina foi abrindo. Quando a cortina abriu, ele olhou, sabe o que tinha no meio da igreja? Centenas de anjos. Aí o Senhor falou para ele assim: nos meus cultos eles ministram. Então cada culto na sua igreja há uma ministração de anjos, porque quando você coloca os joelhos e clama pelo sangue de Jesus, você entra no Santíssimo. Como o texto que diz, né? Com ousadia você entra. Então quando você entra no trono,
Então tudo aquilo, toda aquela operação da graça vem na vida da igreja, e a operação da graça são dons espirituais, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, ou seja, essa operação extraordinária. Agora, nós precisamos estar preparados para receber isso, para ouvir isso, para participar disso. No último seminário de grupo de intercessão, o pastor Geduti falou sobre algumas coisas no início, eu também falei alguma coisa. No início, as irmãs mais antigas sabem, no início da obra, década de 70 toda a igreja jejuava quinta-feira até meio-dia, depois que passou só para grupo de intercessão, mas toda a igreja jejuava. Os mais antigos sabem disso, toda a igreja, ainda tem gente até hoje que não é de grupo de intercessão e jejua até meio-dia. Eu vou dar uma sugestão, não é revelação, não é orientação do presbitério, mas é orientação de Amadeu, né? Amadeu pode falar, né? Alguma coisa, vocês não é do Espírito Santo, mas também não é ruim não. Olha, você que tem dom espiritual? Tem dom espiritual? Tem? Aproveita essa bênção da quinta-feira e vai também junto. É meio-dia, custa nada, é bom. Você sabe que faz bem até a saúde. Vai, né? Dá uma relaxada, o aparelho digestivo fica mais leve. Quinta-feira, um dia só na semana, até meio-dia, porque o jejum até meio-dia, o Senhor disse que vai até o arrebatamento da igreja, sabia? Foi lá no início. E ela é para aperfeiçoamento de dons. O motivo do jejum de quinta-feira do grupo de intercessão, que o grupo de intercessão faz por orientação até hoje, é para aperfeiçoamento de dons. Olha, eu vou dizer, e vou dar um conselho: quem quer ter dom, jejua até quinta-feira até meio-dia e vai à madrugada, você vai ver se não vai ter dom. Vai ter dom, vai aparecer dom, você vai ter experiência com o dom. E não é só na igreja não. Essa semana agora um irmão me contou uma experiência muito interessante. Eu acho a coisa muito bonita, essa operação do Espírito Santo. Ele me contou que ele estava passando, não estava na igreja, ele estava passando na rua, na praça. O Senhor disse assim, o Senhor disse a ele, tem uma revelação: senta aqui no banco da praça, espera um pouco. Senta aqui, espera um pouco. Você espera um pouco. Ele ficou sentado. Parece coisa de doido, né? Se ele falasse para alguém, ele dizia: mas é doido. Ele ficou sentado lá. 1 hora, 2. Ele levantou para você. Quando levantou para você, ele disse: ainda não acabou, volta. E você tem uma missão. Uns minutos depois, uma senhora sentou do lado dele aos prantos, desesperada. A mulher estava chorando, toda desesperada. E o Senhor disse a ele assim: você está aqui por causa dela. Aí fala para ela que você ficou aqui porque eu tinha uma palavra para ela, para você. Minha senhora, olha só, está acontecendo, eu estou desesperada, problema na minha família, não sei o que lá, não sei o que lá, mas olha aqui. O Senhor me mandou aqui para falar com você. Eu estou aqui 2 horas te esperando. O Senhor tem uma bênção para a sua vida. O Senhor quer dar uma bênção na sua casa, na sua família. Entendeu? O Senhor quer te resgatar disso e tal. E ela era parece que uma crente desviada, não sei o que, ela voltou para a igreja. Que coisa notável é o dom espiritual. Isso que nos trouxe até aqui, o que nos despertou, foi essa maravilha, essa coisa bonita, entendeu? Dessa intimidade. A igreja primitiva viveu isso. A igreja primitiva viveu isso. Coisas impressionantes. E você vê e você diz: meu, que coisa, não é possível. Não é? Parece impossível. Nós fomos começar um trabalho no Rio de Janeiro, lá no Leme. E tinha um grupo que foi comigo. E tinha um pastor que é coronel, general, ele é general, pastor, mas muito sério, tal. E ele falou assim: Amadeu, esse pessoal que veio com você, ele é assim meio agitado? Não, eles são agitados. Tem que ter cuidado, mas eles têm dons. Amadeu, eles têm dons.
Aí começou ali, de manhã, nós íamos fazer um trabalho de visitas. Eles iam fazer porque tinha uma favela no morro de trás. Aí um deles disse assim: olha, o senhor me deu uma revelação que nós fizéssemos uma serenata não era que era de dia, o senhor fôssemos ali na porta desse edifício aí para cantar um louvor. Nós vamos cantar um louvor na porta do edifício. O senhor me revelou que às 10h30 uma mulher vai pular desse prédio. Ela vai tentar suicídio, vai pular do prédio. 10h30. Aí o pastor, eu falei, olha, calma, é assim mesmo. Ah, mas Deus, isso é uma loucura. Eu disse, não, calma, deixa. Aí eles pegaram os 4, um violãozinho, outro tinha uma flauta, não sei, foram lá pegar na porta. O porteiro que estava lá era da Assembleia de Deus. Viu eles tocando, cantando, não, entra aqui. Eles entraram, ficaram ali, começaram a tocar, cantaram um louvor, 2, 3. Quando deu 10h30, desceu uma mulher, toda desarrumada, toda né, aquela coisa toda, aos prantos, e chegou no meio de todo mundo. Se vocês salvaram a minha vida, eu ia pular do 10º andar agora. Mas ouvi esse louvor e me despertou. Foi uma das primeiras conversões lá no Leme. Dom espiritual, irmãos, não há coisa mais notável. Nós estamos aqui hoje, essa palavra que eu tenho para vocês, não tem pregação, não tem nada. Nós precisamos buscar dons espirituais. Vocês precisam de dom espiritual. Está muito pouco, 20% de dom espiritual na igreja é muito pouco. Nós precisamos ter mais. A igreja tem que ser cheia de dons espirituais, experiências profundas, não ter uma evangelização com muito mais consistência. As pessoas vão vir, as pessoas vão ter uma experiência com o Senhor dentro da igreja, de libertação, de tudo mais. Sabe por quê? A luta está travada. A luta está travada. Jesus vai voltar. E ainda há lugar, como foi a mensagem de domingo passado, ainda há lugar. A parábola está aí. Já vamos buscar. O que tem que acontecer com o nosso culto? Tem que ter dom espiritual. Todo mundo sabe os dons, né? Todo mundo não precisa nem dizer que vocês já estão cansados. Vem em seminário. Os dons são 11, não são 11? 11? Não são quantos? Mas e o dom de intercessão? Tem não? Hã? Tem não dom de intercessão? Dom do louvor, tem não? Porque no começo tinha os pessoal que falavam dom do louvor, dom do... Não, são 9 dons que Paulo coloca na sua relação. A igreja primitiva viveu isso. Nós temos vivido também. Mas vamos aumentar isso, vamos buscar isso. Então, qual o remédio? Madrugada, jejum e o pedido: Senhor, eu quero ter dom espiritual. Eles contam aquelas experiências extraordinárias de que o Senhor falou, ainda no Leme. Eu e o Altair, tem certas coisas que eu não tenho não, mas eu sou corpo. Eu não tenho visão e revelação não, entendeu? Mas eu creio em quem tem, entendeu? Quem recebe o profeta na condição de profeta tem o mesmo galardão do profeta. Então eu não tenho visão. E uma das coisas que eu reclamava com o senhor, uma vez eu estava em Moby Dick, se converteu você sabe que aquela porcaria lá do mundo, se converteu um bicho daquele, uma coisa veio do mundo, cheio de problema, foi de droga, aquela coisa, passou os 3 meses, mas se converteu mesmo. Então, e aquela coisa, aí um dia ele chegou lá para mim chorando, mamãe, deu glória a Deus, o que eu, rapaz, encontrei o anjo na porta da igreja ali e tal, rapaz, ele falou comigo e tal, eu digo, pois é, rapaz, você veio, e eu fui sempre gente boa, entendeu? Ser uma pessoa notável, só vivia estudando, aquela coisa toda, fui ajudante de padre, entendeu? Então, me confessava toda semana, fazia como, tudo direitinho aquilo, e ainda não viu o anjo. Você que veio dessa miséria toda, já viu o anjo. Então a reclamação que eu fazia, mas como eu disse, eu não tenho, né? Tem outros dons, é claro que a gente tem que ter outros também, não pode ser só assim, né? Mas eu creio naqueles que têm,
né? Porque o senhor usa corpo. Nós estávamos lá no Leme, aí fizeram um convite a um médico, né? Um médico renomado lá do Rio, que é evangélico, de uma igreja tradicional, mas o irmão convidou: olha, o pastor lá da minha igreja é médico também, vai lá para conhecer o culto e tal, ver. E ele veio, né? O médico veio com a esposa, veio ele, a esposa, a sogra e a cunhada. Aí assistiram, eu botei na frente, assistiram o culto e tal, tudo bem. Aí o irmão que trouxe olhou para os quatro e disse assim: vocês querem uma oração? Aí o médico falou: ah, sim, muito bom, queremos oração. A sogra olhou e disse assim: olha, tá tudo bem, vocês podem orar, mas não venham com esse negócio de mudar de igreja, que vocês têm essa mania de querer tirar a gente da igreja da gente e trazer para o meio de vocês. Meu marido foi diácono na igreja tal durante tantos anos e vocês não vêm com isso. Aí a filha, né, que foi tremendamente mal educada, né? Aí a filha: calma, mamãe, não é assim, é só uma oração. Eu falei: não, a senhora pode ficar tranquila, que a gente não vai pedir a senhora para mudar de igreja, não. A senhora vai continuar lá onde a senhora está. É só uma oração. Ele sugeriu uma oração: vamos orar. Tá tudo bem, vamos orar. Quando terminou de orar, Altair olhou e disse assim: interessante. Eu falei: ih, rapaz, é alguma coisa. Eu via vocês vindo no carro para a igreja, os quatro no carro. Aí a sogra regalou. Mais interessante que as duas irmãs, quer dizer, a esposa do médico e a cunhada, as duas, vocês estavam discutindo sobre um problema, sobre um problema na justiça que vocês perderam essa semana, e vocês estavam extremamente irritadas, nervosas, porque vocês perderam essa causa na justiça, e vocês estavam discutindo no carro. A mulher do médico olhou para a mãe e disse: viu, mãe? Que coisa estranha, meu Deus, que coisa, a conversa que nós estávamos tendo no carro, vindo para o culto. Dom espiritual. Nada, não tem nada que é mais notável do que a manifestação do Espírito Santo operando, o caráter profético da igreja nessa hora. Nós temos que lutar por isso, aumentar isso, essas experiências cada vez mais notáveis, mais extraordinárias. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. É isso que é feito para a edificação da igreja. Nós vamos crescer nisso. A igreja vai ser, as experiências da igreja, muito mais. Nós estamos pensando em tudo, gostamos, não tem problema, pode glorificar. Ninguém vai querer igreja morta. Não, igreja alegre, cantando, glorificando, tudo bem. Mas em vez de ficar gritando demais, vamos ter dons. É dons espirituais, porque a gritaria não vai resolver nada. Você grita e tal. Mas eu não estou dizendo que você não pode gritar, não tem problema nenhum, não é pecado gritar, não. Mas grite, mas também tenha dom. Grite, mas também tem visão, tem revelação, tem língua, tem interpretação, tem isso tudo, aí você pode gritar. Agora, gritar sem ter dom espiritual não funciona. Então, minhas queridas irmãs, a palavra que eu tenho para vocês hoje é isso, é essa. Vamos buscar os dons espirituais, vamos buscar isso. Quem não tem, busque. Quem tem, procure ser mais ativo nisso, procure ser mais usada. Senhor, me dá dons, eu preciso ser usada, sempre entendendo que o dom não é seu, o dom é do corpo. Você vai aprender a entregar o dom ao diácono, ao pastor, para que a igreja seja edificada. O dom é para o corpo, a experiência é para a igreja, as pessoas que vão vir no culto profético, aquilo que o Senhor vai fazer no culto, na edificação, tem que acontecer. Isso é a coisa mais importante. Esses dias eu fui num culto, quase culto de ceia, e não teve um dom. Eu falei: olha, meu irmão, meu companheiro, eu estou na obra há muitos anos, mas ver um culto desse sem dom é muito triste.
Não pode. Não, um culto de ceia, que é um momento especial da igreja, batismo. Na igreja, você vai embora. Que é isso? Dom espiritual, precisa de dom espiritual, né? Quando você desce as águas, o Senhor fala, a promessa que o Senhor faz, aquilo que o Senhor fala na sua vida. Na ceia, quando o Senhor fala para a igreja, é o renovo. Naquele momento você se ajoelha para participar e o Senhor fala, estou passeando, é a ministração de anjos, você começa a ver aquela coisa, o Senhor faz, opera, ali as curas acontecem, os momentos maravilhosos. O que acontece quando vocês se reúnem? Amém?